Então, o Reinaldo já está por aqui. Bom dia, meu irmão. Seja Bom dia, muito tudo bem? bem-vindo de novo aqui. Cheguei cedo, né? Oh, chegou na hora, né? Dá tempo de dar uma respirada para depois, depois da partida aí, né? Mas, bom, é muito bom. Eu tava falando aqui sobre provérbio, mas já estou parando aqui para a gente dar seguimento agora com a parte do nosso irmão Rendal, né? Rendal que inspira pra gente assim, um prazer, né, em participar do programa aqui na rádio. Ele que agora de manhã, para vocês que não sabem, ele já perguntou, e aí, tá tudo certo no programa hoje? Eu disse, tá bem, tudo certo. Tá tudo certo, graças a Deus a gente mantém aqui essa chama Amém. sempre acesa, né? Isso. Sempre acesa, e com essa alegria e disposição. Né? E bom dia, Redal, dê suas novidades aí para nós. Bom dia, o prazer é meu. É um dos meus pontos altos da semana. Fico muito contente em poder estar aqui com você e com os ouvintes e telespectadores. Estou ajeitando as coisas ainda, né? Tá, tranquilo. Essa corda de fone de ouvido aí chega até daqui até você quase. Ai, que bom, que bom. Aqui Mas quem. novidade devemos nos reunir na sexta-feira à noite com o grupo todo, né, do novo projeto Alcance. Vamos ver, estou orando a Deus, né, para que tudo dê muito certo. Amém. A isso, estou trabalhando com dois irmãos para ajeitar as coisas, né? Não quero entrar na reunião despreparado, né, desestruturado, se bem que o grupo todo vai ajudar a trazer essa organização. Mas temos que começar com alguma coisa, né? Sim, Então, verdade, e, verdade. e comecei a escrever um blogzinho com algumas ideias, reflexões, perspectivas, porque nem todo mundo me conhece tão bem. Então, por exemplo, uma postagem foi sobre evitar os vícios que, de linguagem, de prática que muitos irmãos têm. Uhum. E eu não quero isso entrando no projeto Alcance, né? Então, tudo bem, eu vou largar o pessoal para fazer o trabalho, mas tem que refletir os valores que a gente tem cultivado esses anos todos, né? Mais de 40 anos. Uhum. Eu compreendo isso que você está falando, sabe? E, e eu concordo plenamente com você. Eu acredito que deve haver realmente uma preocupação com relação a isso. Né? Eu acredito que deve haver realmente uma preocupação com relação a, a essas questões, né, que pode ser que para muitos sejam questões secundárias, sei lá das quantas, né? Mas isso tem uma relevância muito grande mesmo. Então, que a gente possa estar aí atento, né, a essas questões e que realmente isso seja algo que seja importante para aqueles que vão estar aí na ponta, né, fazendo esse trabalho acontecer, né? Amém. É verdade. Uma vez eu expressei alguma coisa assim publicamente, lembro que ainda lá em São Paulo eu falei, olha, veja onde é que está o seu coração, né? Porque é uma coisa que é uma ferramenta muito importante para a gente estar disponibilizando aí. Então, se o seu coração não estiver 100% nesse negócio, talvez seja melhor que você nem participe desse negócio, né? Olha, eu já trabalhei com livros, né? E eu sei que livros evangélicos, né? Com livraria, eu tinha uma distribuidora de livros. Então, eu sei que quando a gente trabalha com livros, principalmente quando eu livro de várias, eu selecionava minhas editoras, né? Mas mesmo assim você trabalha com um público evangélico. Então tem uma linguagem, né? E a minha dificuldade era falar a linguagem evangélica. Entendeu? Eu não tenho essa facilidade, né?
E as pessoas, quando chegavam lá na loja, tinha muitas pessoas, clientes que eram evangélicos, e chegavam lá na linguagem deles, tá? E eu era o pastor, né? Porque eu era o dono da livraria, então eu era o pastor. Então começava por aí, né? Então o comportamento é outro. Então, dependendo do segmento que a gente está, pode ser que você Sim, seja da geração Z, geração Y, não sei das quantas, esquece isso, nós somos da geração Cristo, né? isso. Então é isso que vai importar agora, né? Deus abençoe. Mas estou Amém. muito Não, feliz. é verdade, eu comecei uma postagem, deve sair só mais tarde mesmo, em termos de agradar as pessoas. E uma citação essa semana, eu acho que de uma senhora, uma moça, sei lá, na mídia social, ela falou: "Ó, passei muito melhor depois que eu resolvi que eu não ia conseguir agradar todas as pessoas." Isso é um sentimento bem bíblico. E se nós vamos fazer um serviço de ensino e ser fiéis ao que a Bíblia diz, nós vamos desagradar muita gente. E se não estivermos preparados para desagradar e ofender pessoas, eu vou colocar nessa postagem. Então, melhor você não trabalhar com o projeto Alcance, não, porque você vai modificar a mensagem. Se sua ambição principal é agradar as pessoas. Queremos, obviamente, agradar as pessoas, como Paulo disse em 1 Coríntios 10, versículo 31, a fim de que sejam salvas as pessoas. Então, nós não vamos ofender as pessoas por ofender. Queremos ser pessoas amáveis, pessoas receptivas, pessoas abertas a diálogo, tudo isso. Aí sim. Mas quando chegamos assim na hora H de falar é isso ou é aquilo, não podemos titubear, não podemos assim ficar no meio termo, não é? Verdade, verdade. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Vi que você publicou ele agora, eu até republiquei aqui a questão do mês de agosto, né? Questão das orações, achei bem interessante, né? E temos muitos motivos para orar, com certeza. Agora você está mais perto aí dos Estados Unidos. Você tem notícia, não sei se são nos Estados Unidos, tem notícia do Randy, porque publicaram a notícia dele aí no início, mas depois não publicaram mais nada. Bom, eu não sei se eu estou mais perto, não, viu? Em distância, estou mais perto do que você. Não, Né? das ideias aí, Algumas horas, mas também eu não fico sabendo de quase nada. Eu costumo falar que eu sou o último a saber das coisas. Mas, nesse caso, eu acho que alguém passou para mim que era para o Randy sair do hospital. Ele tinha dado uma boa melhorada e estava bem melhor. Foi isso que eu ouvi. Não sei se ele chegou a receber alta, mas foi isso que eu ouvi, que tinha melhorado bem. Também fico feliz, né? Isso. Como ele não estava bem, ele não estava respondendo o WhatsApp, não estava nada, né? Aham. Então não tinha como ele mesmo prestar essas informações, né? Sim. Mas fico feliz que tenha melhorado, né? Tenha melhorado e que ele restaure sua saúde e se cuide também. O Randy, ele não se cuida não, né? A irmã Noemi está mandando bom dia, né? Bom dia, irmão Rendal, e também o irmão Severo, né? Lá do Rio de Janeiro, mandando bom dia para o Rendal. Bom dia para vocês, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês novamente, viu? Amém. Olha só, recebi, não sei se você chegou a ver, recebi ontem um vídeo, né, que foi me enviado pela Miriam, mãe do Bruno, falando sobre o batismo da Júlia. Né, o Bruno é aquele lá de Pelotas, que por um tempo até nos auxiliou aqui na rádio, foi muito bom, né? Sim, ok. Então ontem foi o batismo da esposa dele, né? Que bom. Oh, parabéns, que Deus abençoe muito. Agora é um lar unido em Cristo, né? É verdade. Aham. Eu estive lá por Pelotas, e pela ocasião do aniversário dele, inclusive, eu até falei aqui.
E eles fizeram um almoço, fizeram questão de me convidar, né? E nesse almoço a Júlia estava presente também, foi um momento família, né? Muito bom. Né? O Vitor e a Miriam Aham, não se cansam de estar referindo-se a gente nessas questões, né? Graças sim, a Deus. que bom. Ô, Mas, Valdizão, oi. tem muito vento aí, muito estrago. Estou vendo assim notícia, né, até tivemos nessa aqui na nossa região aqui no litoral. Aham. Mas e aí na sua região, tá tudo Olha, bem? e eu não vi os noticiários de hoje, né? Mas até os que me chegaram, não se dá notícia a respeito de tempestade aqui em Maringá e Sarandi. Tá, Entende? Mas a previsão era de tempestade, muita chuva, não sei, quanto algumas coisas acontecendo. tá. Mas de fato não vi ainda nada disso não, tá tudo ainda mais ou menos tranquilo. Ok, que bom, que Que bom. bom. E hoje, é, até esqueci aqui de perguntar, né? A irmã Vicky é a pessoa que está sempre presente, né? E a gente não pode esquecer como é que ela está, meu irmão. Está bem de saúde, aquelas coisas melhoraram. Sim, sim, melhorou, tá bem, graças a Deus. Até que recebemos pessoas aqui em casa no sábado, segunda-feira à noite, me acompanha sempre, né, aos domingos e nas quartas-feiras. Eu estou quase derrubando a câmera aqui com o meu pé. Mas ela está bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar. E a sua turma, está tudo bem? A Cláudia? Sim, ó, aqui nós começamos o dia cedo, né? 5 da manhã a gente já está acordando, né? Aí Cláudia já está no trabalho, ela entra às 6h30, sai meio-dia e meia. A Daniela sai às 7 horas para levar a Melissa na escola e na sequência ela já vai para a faculdade. Ok. Aí sai da faculdade, pega a Melissa e vai almoçar, às vezes vem para casa, às vezes o almoço fica por lá também. Aham. E assim a gente vai desenrolando. Né? Mas tá bem, graças a Deus, todo mundo entendendo que a coisa tá andando, né? Tá Aham. andando, né? Aham. Não tá do jeito que nós gostaríamos, mas tá do jeito que nós arrumamos para ficar. Isso. Olha, hoje é um dia especial para nós. A nossa neta mais velha está fazendo 15 anos hoje. Olha, que bênção, viu? Graças a Deus, né? E no estado onde ela mora, com 15 anos, ela já consegue tirar uma licença, tipo, para aprender como dirigir. Sim, Então, ótimo. falei para ela, mandei áudio para ela, né? Falei, olha, corra hoje lá, né, para o departamento lá do governo onde te tira essas coisas, vai fazer seus pais muito felizes, né? Você É, começando a dirigir carro. Então, é né? verdade. Bom, bom. Isso dá um desafogo, né? Tem muitas coisas que a gente faz porque, mesmo essas coisas externas, essas coisas de rua, porque não tem quem faça, né? Aí você tem que ir, né? Aqui em casa a gente já tem uma motorista, então ela faz bastante coisa, graças a Deus, né? Mas é o tipo de coisa de colocar mais cabelo branco na cabeça do pai, né? Com certeza, com certeza. Hoje é complicado porque as pessoas elas estão meio loucas, né? Vamos dizer assim, né? E o trânsito é conduzido por pessoas, né? Então o trânsito segue a mesma ideia, né? Então tem muito cuidado, ver com o que vai falar, com quem vai falar, se vai reclamar, se não vai reclamar, se vai buzinar. Então, gente, hoje é isso, sabe? Então, mas é o que nós temos para hoje, né? Sim. Nós temos. Então hoje eu vou lhe dar a primazia, né, para você escolher por onde começar, tá? E eu vou ficar aqui mais na vanguarda. Imagina, que tal a gente começar no livro de Atos? Olha, é um bom começo. É uma boa sugestão. Você começou bem. Nós trabalhamos na última vez, onde foi?
nós falamos da parte do Evangelho chegando a Samaria. Isso. No capítulo 8, não foi? Isso. É isso mesmo. E nós trabalhamos bem nessa parte, não foi? Foi bom. A parte lá de Samaria, Filipe, Simão. Tivemos o bom aproveitamento dessa. Foi mesmo. Vamos pegar aqui a segunda parte, né, do capítulo 8, Filipe e o eunuco etíope. É uma história linda, né? Uhum. Então, mas eu não fiz nenhuma anotação hoje, viu? Sem problema. Mas essa história a gente conhece bem, dá para falar bastante coisa, não é verdade? Dá com certeza. Né? Isso. Uma coisa. Bom, deixa isso para depois. Mas falar um pouco sobre o contexto desse encontro, né? O que acontece, né? O que acontece que faz com que esse homem viaje para Jerusalém. Sim. Agora, o interessante aqui, Valdizan, é que um anjo do Senhor vai arrancar o Filipe de um trabalho de grande sucesso em Samaria. Uhum. E vai enviá-lo a tratar com uma única pessoa. Às vezes nós queremos o grupo, nós queremos a multidão, nós queremos trabalhar, né, com o maior número possível de pessoas. Mas isso é uma intervenção divina. É como Atos 13, que nós vamos ver mais tarde, quando o Espírito Santo vai, eu falo arrancar, né, parece meio de violência, né, mas vai tirar Barnabé e Saulo lá de Antioquia. Quer dizer, separar esses dois para mim, eu tenho um trabalho para eles. Então parece que é um contrassenso divino, de pensar, aqui está indo muito bem, grande sucesso, vamos redobrar nossos esforços para isso crescer ainda mais. Uhum. É assim que o ser humano pensa, né? Você aponta aí, falando assim, eu lembro de uma conversa que de uma ideia que tem no planejamento do estabelecimento da igreja no Brasil, que a ideia, se eu estiver enganado, você pode me corrigir, você conhece mais do que eu esse assunto, vamos fazer igrejas fortes nas capitais, e aí organizar, estruturar para poder começar nos bairros, nas outras cidades. E parece que a coisa há 60 anos nunca funcionou desse jeito, né? E aí você vê aqui que Filipe tinha tudo para ter essa mentalidade também. Rapaz, o negócio tá bombando aqui em Samaria, é aqui mesmo, né? Pois e aí, vamos dizer assim, né? Apesar dele ter essa percepção de concentrar, ele foi obediente ao chamado de Deus, né? Exatamente. Não, você falou certo. Nos anos 80, a ideia era assim, mandar uma equipe de bom tamanho para local, a avenida principal da cidade, alugar, depois construir, chegar a ter 300, esse foi o número, até tiveram um número, chegar a ter 350 membros da igreja, com presbitério, diaconato, e aí vamos pensar em termos de expandir a partir daquele local. Eu acho que estava pensando talvez um pouco em termos de Éfeso, né, onde a palavra do Senhor se espalhou por toda a Ásia, a partir de Éfeso. Assim, podemos criticar muito, damos graças a Deus, né, pelos comércios que foram feitos. Agora, às vezes, o método de trabalho não dá essa alavancada
no trabalho, porque o foco é concentrar. E uma vez que você tem esse foco, é difícil mudar de marcha depois que a coisa está fixa. Por exemplo, vou dizer, eu estava conversando com a Vicky ontem, estava lendo um livro a respeito, né, da organização da igreja. E, às vezes, a gente, nesses eventos, né, pergunta para os irmãos, na sua congregação, como é que é, onde se reúne. De vez em quando, nem tanto, mas de vez em quando também vem a pergunta, a sua congregação tem presbitério? E vamos imaginar um irmão que vem de uma congregação que não tem. Qual é a resposta correta dele? Como é que ele deve responder essa pergunta? Eu acredito que o fato de não ter um presbitério instituído não anula a presença de presbíteros na igreja. Bom, mas assim, em termos oficiais, eu estou falando, em termos de homens designados para o presbitério, não é? De certa forma, todo mundo vai fazer o trabalho de pastoreio, né? Dizer lá uns pelos outros, ensinar. Eu acho que eu saí da tela. Opa. Será que foi eu que saí aqui? Vamos lá ver o que aconteceu. Rapaz. Ainda não. Estamos ligados? Então, fui eu que saí. Tá. Estamos ainda conectados aí ao serviço lá de YouTube, não sei o quê. Isso. Olá. Reinaldo, tá ouvindo? Eu estou ouvindo. Então pode continuar, tá tudo certo agora. Ok. A gente estava desligado lá do YouTube e dos outros serviços? Caiu aqui só no Jitbit. O restante estava tudo certo, tá tudo certo. Ok. Eu continuei falando como se eu estivesse falando. Né? Mas foi bem rapidinho, não perdemos quase nada. Do mundo todo, né? Então, mas eu falo para você, porque você perdeu, né? Geralmente um irmão vai falar assim, vai falar não, né? Não temos presbitério. Sim, verdade. Agora, talvez a resposta mais correta seja ainda não. Ainda não. Porque mesmo sem presbitério, a congregação precisa viver aquela expectativa de uma hora ser formado o presbitério. Mas, às vezes, uma congregação continua por tanto tempo, que já não tem mais essa expectativa. Sim. Já está vivendo assim, né, naquela famosa reunião dos homens, né, administrativa, que, dependendo, pode virar uma coisa bagunçada. Verdade. Me parece, Rendal, o que parece é que os irmãos eles não têm assim, bem a clareza assim, vou dizer assim, do crescimento da igreja, né? Então, a igreja ela se apresenta como uma igreja madura quando ela chega a esse topo do presbitério. Isso é na minha forma de ver, sabe? Então, o objetivo de uma congregação, todas as congregações devem chegar a esse momento, né, de ter o seu presbitério. Me parece que isso está dentro do alinhamento de Deus, né? O que Deus, como Deus desenhou. Como é que seria? Então, o ponto máximo é quando a igreja tiver o presbitério.
Sim. Parece que é isso. Então, muitas vezes a gente percebe que as congregações não têm talvez esse conhecimento, e por isso não tem não almeja esse tipo de coisa. Chega até vamos dizer assim, ela chega até a emperrar o seu crescimento e colocar dentro da sacola do orgulho dos homens. Aqui tem presbítero, mas quem cuida da igreja são os homens mais novos, porque os mais velhos aí não sabem nada. Sabe? Essa ideia de que para ser o presbítero, muitas vezes, tem que ser alguém que passou por uma instituição formadora, ou então deve ter alguma formação superior, né? Aquele modelo religioso que se uma pessoa vem, trabalhava no banco e se converteu, tem que ser o tesoureiro. Sei lá, tem que dar um cargo, uma função especial, sei lá, alguma coisa assim. Perdoe meu pecado. Imagina. Mas tudo isso vem ao encontro aí dessa ideia que você mencionou, né? E que nós estamos vendo contrafluxo, né? Uma indicação ao contrário da ideia humana. Porque acontece o seguinte, nós compramos aquela ideia do profissionalismo, tanto que antes de eu chegar no Brasil, assim, eu gostava muito do irmão Ellis Long, ele faleceu, né, recentemente, e ele foi o principal recrutador de equipes missionárias no início desse programa de recrutamento de equipes missionárias. Ele foi a pessoa principal. Depois a coisa começou a desandar e hoje não tem nada a ver com aquela proposta original, né? Não é coisa nem da igreja mais, não é. Então eu tinha muito respeito pelo irmão eles. A minha e a nossa decisão de vir ao Brasil ocorreu fora daquele programa, mas eles nos deram uma ajuda, até que ele disse, eu fui conversar com o presbitério que organiza e supervisiona o nosso trabalho, e eles me permitiram ajudar vocês, né? Porque eles não nos recrutaram. Então, fomos lá, estudamos bastante coisa com ele, mas o irmão Ellis falou assim, pegue esse aqui é um folheto, né? Um informativo de não sei quando, nossa, que eu publicava, aí, de 97, aí tem hora que coisa assim flutua, né, no topo lá da pilha dentro de papel, mas estou usando como se fosse cartão de visita, tá bom? E o Ellis falou assim, não, pega um cartão de visita, coloca seu nome e seus dados e tal, e coloca professor da Bíblia. Professor da Bíblia. Isso já estabelece assim, com a ideia, né, da escola da Bíblia e tal, mas isso já estabelece uma distinção de clero e laico. Sim. Clero e leigo. E uma vez que você começa isso, você não consegue sair daquilo. Não consegue. Então, vocês têm os profissionais, e isso transfere da escola da Bíblia para a congregação. Porque quem estuda na escola da Bíblia está vendo o professor lá, e na congregação ele também é professor, conhecedor, orientador, ele é o guia, ele em termos práticos, ele é o presbítero sem o nome. Exato. É assim que a coisa funciona. E por isso, Valdizão, as nossas congregações não crescem. Não crescem. Por quê? Porque nós temos o clérigo e leigo, e quem faz o trabalho era o clérigo. E isso se encaixa perfeitamente dentro da cultura religiosa popular, de ter o sacerdote, de ter, né, o pastor, de ter, né, a pessoa oficial lá, né, assim, de colar religioso,
né, ou de gravata né, e terno, os profissionais. Nunca vai haver profissional suficiente para fazer o trabalho da igreja, porque ele vai ficar atrelado ao trabalho onde ele está. E é por isso, a meu ver, é o Randall falando, ok? É por isso que, a meu ver, esse modelo que veio sendo implantado aqui no Brasil funcionou só até certo ponto. Só até certo ponto. Porque nem todo mundo trabalha. Você tem pessoas que ocupam uma cadeira. Ou, no caso de alguns lugares, um banco, né? Sim. Tinha um irmão que escreveu um artigo recentemente, ficou falando do prédio da igreja. Bom, muitas congregações não têm prédio. Amém. Que haja muito mais sem prédio. Porque prédio é um peso muito grande. Muito grande. E tenho dúvidas se prédio é mais vantagem do que desvantagem. Mas, falando, você tem pessoas ocupando espaço. Podem até fazer muito bem alguma coisa na frente da congregação no dia das reuniões. Vão fazer orações, vão dirigir uma reflexão, meditação para ceia, para oferta. Talvez até vão fazer uma pregaçãozinha, não é? E isso eles chamam de os trabalhos da igreja. O trabalho na igreja não acontece no domingo na reunião. O trabalho da igreja é lá fora, no evangelismo. E foi isso que Felipe foi chamado a fazer aqui em Atos capítulo 8. Ele foi chamado, diz aqui no texto, no versículo 26, ele foi chamado por um anjo do Senhor. Felipe, saia dessa congregação que está, como você falou, gostei, está bombando aqui o trabalho. Está bom demais. Precisamos até de mais obreiros para aproveitar essa receptividade, blá, 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 blá. Né? E o anjo do Senhor fala para Felipe, vá para o sul, saia daqui. E Felipe muito bem podia ter falado mais o seu anjo. O texto não diz se fosse Gabriel, né? Só diz um anjo do Senhor. Ô, seu anjo. Mas olha tanto o trabalho que tem aqui. Mas ele não discutiu. O texto diz aqui no versículo 27, ele se levantou e partiu. Estava gostoso. Sabe o que tem no sul? Deserto. Deserto. E ele vai pregar para uma pessoa, e pior ainda, Valdizão, ele está pregando para uma pessoa que está indo embora da terra de Israel, que vai lá para Etiópia. O que tem em Etiópia? Não tem congregação lá? O que nós vamos fazer com essa pessoa? Como é que nós vamos inserir essa pessoa dentro de uma congregação? Que chance essa pessoa tem de uma vida espiritual em Cristo? Vai ser a única pessoa naquela região. Não faz sentido. Deixa eu ficar aqui em Samaria. Deixa eu trabalhar, porque tem muito trabalho, muita receptividade. Para que nós vamos assim lá para o deserto ensinar uma pessoa que está indo lá para a África? Lá não tem perspectiva nenhuma. E eu lembro, Valdizão, eu vou falar isso para minha própria vergonha. Eu lembro, às vezes eu conhecia uma pessoa que queria estudar a Bíblia, mas que morava lá longe, não tinha congregação, e eu sentia assim um pouco de desespero. Eu falei, eu vou ensinar essa pessoa à toa. Porque mesmo que a pessoa chegue a ser imersa para receber o perdão dos pecados, vai voltar para casa. E que perspectiva essa pessoa vai ter no seu local sem congregação? Agora já mudei totalmente, já me arrependi, tá, Valdizão? Já me arrependi. Por quê? Falei, que bom!
que bom, essa pessoa é de um local onde não tem congregação, essa pessoa vai ser as primícias do reino de Deus naquele local, vai ser os primeiros frutos, pode ser ponta de lança para um novo trabalho. E eu acho que é isso que nós precisamos ler dentro de Atos, capítulo 8, lá daquele sucesso que era Samaria, para ensinar uma pessoa, coitadinha, tudo bem, ele era alto oficial dentro daquele reino da rainha Candace, não é? Mas aí ia ser mais complicado ainda. Como é que ele vai alcançar pessoas assim da elite? Ninguém vai querer saber, não é? Mas ele seguiu a orientação do anjo do Senhor. Ele levantou e partiu. E é isso que Deus está sempre fazendo conosco, Valdizar. Verdade. Ele está pegando gente do lugar de sucesso e mandando lá para o meio do brejo, lá para o meio do deserto, lá para o meio da caatinga, lá no meio do interior, onde não tem nada. Ele está nos enviando para converter uma única pessoa que, humanamente falando, não tem perspectiva nenhuma, não tem congregação, não tem possibilidade de trabalho. E olha o que Deus faz. Agora, o que aconteceu com esse homem depois, ninguém sabe. Mas pressupõe-se que o Senhor não ia deixar esse homem ir embora. Sim. Sem ter uma condição, uma estrutura. De repente, ele mandou alguém depois para instruir, para ajudar, mas ele já começou bem, porque ele estava fazendo o quê naquela carruagem? Lendo a palavra, né? Ele estava lendo a palavra de Deus. E é isso que o Senhor está procurando, pessoas que querem saber o que diz a palavra de Deus. Eu estou agora, eu falo assim, no final do meu ministério, no final da minha vida, se Deus me der mais 20 anos, glória a Deus, está ótimo. Eu não tenho essa perspectiva, não, né? Por várias questões, né? de saúde. Não era para eu ser vivo até hoje. Mas essa é a ideia, né? Arrancar as pessoas do trabalho e do sucesso e mandar lá para o meio do nada, não é? Verdade, então, verdade. Que possamos ouvir a palavra do Senhor, que quer que a gente vá. Verdade. Sabe? É bem interessante ouvir tudo isso, né? Porque, poxa vida, as pessoas se param muito para... Vamos estudar para saber quem foi esse anjo que falou com o Felipe. Mas isso aí, se a Bíblia não deu atenção, gente, não dá atenção para isso não, segue em frente, tá? Pode ter sido uma outra pessoa que chegou para ele e falou, olha, tá aí ali alguém, sei lá. E da mesma forma, pode acontecer com a gente hoje, né? Sim. É uma dica, uma informação que nos chega, que será útil para a missão. Mas o que fica em relevo aí, deve ficar em relevo, é a questão da sensibilidade de Filipe para ouvir o que Deus está falando, né? A gente gosta muito de ouvir o nosso coração, né? A gente gosta muito de ouvir a nós mesmos, mas e Deus, né? Será que Ele não fala? Será que Ele não tem nada para dizer? Então é importante a gente pensar sobre isso, né? E ficar atento. Há uns anos atrás, eu tive a graça, né, de poder visitar as congregações e até exercer algumas influências de trabalho no meio das congregações ali no sul do Rio Grande do Sul, na região sul rio-grandense. E eu estive com a congregação de São Gabriel, Santa Maria, os irmãos ganharam um ânimo novo, sabe? Aquilo foi muito bom, né? Inclusive, naquele período o Robson estava querendo desistir, voltar para São Paulo. E através das propostas que nós levamos, ele se animou e seguiu em diante. Foi uma bênção, né? Graças a Deus, né? E hoje continuam lá, né? Graças a Deus, né?
Então essa visão, né, para além das quatro paredes, né, para além do conforto, é essencial, principalmente hoje em dia que a gente é envolvido com as grandes metrópoles, a gente esquece que a gente, mesmo vivendo nas grandes metrópoles, a gente ainda permanece em um deserto, caminhando na direção do céu, né? E para a gente chegar lá, precisa dar atenção a essas coisas todas, né? Quantas pessoas estão aí que não querem sair de São José dos Campos para trabalhar, para servir ao Senhor em alguma outra cidade, porque estão de olhos voltados para o próprio mundo, né? É o secularismo, é o profissionalismo, é não sei o que das quantas. E isso é diferente em todas as cidades do Brasil e no meio da igreja de um modo geral, né? As pessoas estão muito preocupadas no sucesso nesse mundo, né? E esquecem de que o sucesso já foi conquistado, nós só temos agora que tomar posse, né? Filipe, ele poderia, né, ficar ali, ele desfrutava da companhia dos homens mais influentes de Samaria, né? Ele tinha ali praticamente, em termos religiosos, tinha a cidade aos seus pés, né? Era um homem que fazia milagres de verdade, né, e tudo, mas ele não se deixou levar por aí, seguiu ali o caminho que Deus direcionou para ele, né? Uma carência, né? A irmã Noemi, lá naquele ponto que ele estava falando sobre o presbitério, ela falou assim que ela não entendia por que é tão difícil estabelecer presbíteros ou presbitério na igreja, se tem tantos homens que fazem um trabalho de pastoreio na igreja e tudo mais, né? E aí você vê nessa colocação alguma coisa de fragilidade, né? Porque fazer a coisa boa é a responsabilidade de todos, né? As qualificações de um presbítero é o desejo de Deus para todos os homens da igreja, né? Agora, nem todos têm a vocação, né? Nem todos têm o desejo. E nas qualificações, às vezes, nem todos têm também, né? Então, é preciso que a gente tenha isso. Agora, por que não é instituído um presbítero, oficializado como presbítero da igreja? Não deve fazer as coisas boas? Claro que deve, né? Independente, deve continuar fazendo as coisas boas. A questão talvez seja outra. A gente tem uma ética, né, que muitas vezes ela é esquecida. O Rendal falou ainda agora a questão de ser igreja todos os dias da semana, né? Às vezes a gente percebe que alguns irmãos esquecem. Então, quando eu chego no final de semana, domingo, aí veste a capa religiosa e vai para os cultos fazer o serviço da igreja. Quando é no meio da semana, tira a capa e vai viver a vida do jeito que dá, né? Que quer, né? Então, talvez nós tenhamos que pensar essas coisas aí, né? Temos que pensar sobre essas coisas. A Nete está acompanhando o programa aqui pelo YouTube também, né? Bom dia, Nete. Já mandou um bom dia para o Rendal também. Bom dia. Muito bom tê-la de volta. Ela falou assim, a irmã Noemi disse que... deixa eu ver aqui o comentário do irmão Severo. Filipe não pensou assim, nem Pedro, para ir à casa de Cornélio. Sim, é verdade. Pedro relutou um pouquinho, né? Sim. Filipe não, mas Pedro relutou bastante, né? Sei que o assunto é sobre batismo bíblico e essa história de Filipe e Eunuco é bem interessante. Amém, Severino, bom dia para você também. Aqui é a Nete falando pro Severo. Não, tá ok. Então, o que eu, assim, a grosso modo, quando eu proponho a questão da leitura bíblica, né, até quebrar um pouco aqui, Renan. Gente, parece que nós precisamos mesmo ler a Bíblia, sabe? Tem estudos bíblicos a semana toda na internet, irmão dando estudo para aqui, para ali. Meus irmãos, leiam a Bíblia, não adianta. Tem pessoas que não leem a Bíblia, só estudam, né? Leia, faça a leitura simples mesmo, não fique... quando a gente, lá no Nordeste, quando a gente lia muito cordel, os meninos eram sábios, sabiam fazer... Como é que chama aquelas coisas, né? Aquelas cantorias dele lá, de cós salteados, desenvolveu tanto artista, saiu tanto artista no Nordeste. Aí acabou a cultura do cordel, acabando tudo, as pessoas foram ficando pobres de criatividade e não tinha mais muito o que falar. Assim também é hoje.
por nós não lermos a Bíblia, por nós não termos essa intimidade com a palavra de Deus, a gente fala a mesma língua do mundo, a gente fala do jeito do mundo, a gente não tem receio de falar palavrão, sabe? Essas coisas bobas. A gente tá cheio disso, né? Por quê? Porque não tá cheio não tá cheio de Deus. Hoje eu ouvi uma frase que dizia assim: o seu hábito de conversar com Deus lhe ajuda a conversar com as pessoas. Sabe? A gente vai aprendendo, irmãos, vai aprendendo. Quando a gente lê a Bíblia aqui e traz esses assuntos, é para que a gente possa estar aprendendo, não é só para teorizar, não, né? O exemplo que nós estamos trazendo de Filipe aqui é um exemplo que é, sabe, grandioso para nós hoje. Grandioso. Tem a questão do princípio, tem a questão do propósito, tem a questão da submissão, tem a questão da sujeição, tem a questão da obediência, tem tudo isso envolvido aí. E eu fico aqui só pensando nos meus botões, né? Gente, como a gente precisa melhorar. Não, aqui não é para criticar, né? Não é para criticar, não é para... Mas em alguns momentos criticar também. Né? Criticar também, porque nós sabemos que tem muita gente que sabe dessas coisas, né? Que poderia estar ajudando mais a igreja lá onde se encontra. E às vezes cruza os braços, às vezes, né, se torna, sei lá, até um pouco, dizer assim, covarde, né? No trato com a palavra de Deus. E poderia contribuir mais. Mas bem, não vou gastar o tempo do Rendal com isso agora. Uma hora eu vou fazer um programa só para me destilar essas coisas. Tá bom, não. O bom do programa, vou dizer, é a dinâmica assim, das nossas conversas aqui, né? Cada um contribuindo com uma perspectiva. Eu comecei a me animar e me desviei do assunto quando eu comecei a falar sobre idade, pelo seguinte: hoje eu tô numa situação em que eu estou procurando pessoas como o eunuco. Eu quero sentar com pessoas que querem saber o que a Bíblia diz. Eu não estou aqui para assim gastar 1000 anos para convencer você de que a Bíblia é a palavra de Deus. Assim, tem lugar para isso. Não quero dizer que isso não seja importante. Tem lugar para isso. Que é a defesa da inspiração da Bíblia como revelação de Deus. Mas eu estou procurando pessoas que já abriram uma vez ou outra a Bíblia e ficou que nem o eunuco pensando: o que isso significa? Eu quero saber. Eu quero seguir o que está escrito aqui. Eu estou pronto para deixar de lado o que diz a religiosidade popular para seguir o que está escrito, porque a pessoa está percebendo as diferenças entre o que se prega na esquina, naquele salãozinho, e o que a Bíblia diz aqui para nós hoje em dia. Eu estou procurando esse tipo de pessoa que está interessada em saber, que quer seguir. Obrigado. E é essa pessoa que eu estou procurando hoje. E eu peço a Deus para colocar no meu caminho tais pessoas. Agora, voltando para a pergunta da irmã Noemi, por que é que nós não temos nas congregações presbitério? Não, está cheio. Está servindo? Rapaz, uma delícia, né? Chá quente em inglês aí, muito bom. Por que é que nós não temos presbitério? E é por isso que, em parte, que esse modelo original sugerido, né, e seguido pela maioria das equipes missionárias, funcionou só até certo ponto. É o seguinte: o profissionalismo já substitui, em primeiro lugar, o presbítero. E, em segundo lugar, acontece o seguinte: o presbitério, a existência do presbitério, implica num grau de crescimento numérico para formar um núcleo suficiente grande de pessoas que você consegue identificar homens qualificados dentro daquele grupo. Nosso problema hoje é que não existe homens qualificados. Tanto que há um movimento dentro da Irmandade, você sabe isso muito bem, Valdisan, de abaixar
ou tirar algumas das qualificações e qualidades do presbítero, não é? Porque temos que ter presbitério. Então, vamos pegar pessoas não muito bem qualificadas. Isso aconteceu em Belém do Pará, com aquele grupo instrumental. Eu lembro o Norman, como é que era o sobrenome dele? O Norman, ele era um americano lá em Belém do Pará, que trabalhou com o Davi Bayless, não é? Sim. E o Bayless estava fazendo o quê? Estava colocando presbíteros não casados. Sim. Lá nas congregações deles, lá em Belém do Pará. Conheci. Conversei com ele sobre esse assunto. Então, estava acontecendo. E o Norman, daqui a pouco eu vou lembrar do sobrenome dele, ficou uma fera. E com razão. Ele falou, né, que ele ficou uma fera, né, assim, não concordou, confrontou, né, o senhor David, não é? Mas aquele grupo instrumental tinha mais facilidade de fazer isso, porque com o instrumento dentro da sua adoração, seu argumento é o seguinte: a Bíblia não proíbe, então é permitido. E uma vez que você abra essa porta de permitir o não proibido, vale tudo. Aí o Davi deve ter argumentado que assim, não é o ideal, não é? Não, Davi foi uma pessoa que eu admirei muito pela a simplicidade dele, pela forma humilde dele viver, né? E tudo mais. Mas fui muito, combati muito com ele, tivemos conversas bem acirradas, né? A nível de doutrina da igreja. Questão do papel das mulheres, o dízimo, o uso do instrumento na adoração. E ele deu respostas que me convenceu do que, porque ele fazia aquilo, né? E uma das coisas que ele disse: olha, Valdir, eu faço isso porque eu sou pago para fazer isso, né? Então, se eu deixar de fazer isso aqui, vão cortar meu salário. Então, explicou tudo. Mas a questão do papel das mulheres na congregação da Cidade Nova, lá onde ele era o lugar fixo dele, vamos dizer assim, né? Onde ele também exercia o presbitério, que é uma minha contradição aí. Lá eles abriram mão da questão do papel das mulheres, a questão das mulheres, inclusive a mulher ia lá na frente, né? No culto, fazer a leitura e explicar e tudo, tá? Então isso foi o primeiro embate, né? Com um grande impacto quando eu estive lá, ele deixou. Agora a questão do presbitério, ele começa a primeira congregação em Coraci, né? Exatamente onde eles estavam agora, mas em Coraci, que é um bairro afastado um pouquinho do centro, né? E lá eles estabelecem o primeiro presbitério, e entre os presbíteros estava quem? O missionário, né? E se for julgar pelo que a Bíblia diz, você conheceu Davi Bayless, sabe que ele tinha uma situação totalmente contrária ao que a Bíblia ensina sobre as qualificações de um presbítero, né? Ele mesmo não tinha qualificação. Depois, na Cidade Nova, depois de um tempo, ele mesmo instituiu um presbitério lá totalmente desqualificado, né? Desqualificado, foi questionado inclusive pela minha esposa Cláudia, né? Em uma reunião lá que eles estavam estruturando outra reformulação. Então, um negócio totalmente fora da casinha. Mas o que me chama a atenção, olhando para essas coisas, é que esses exemplos ruins deveriam nos ajudar a refletir para fazer coisas boas. Sim. Mas hoje o que a gente vê é que essas coisas ruins têm ganhado corpo, né? Ao ponto do que a gente fala sobre a Bíblia virar quase uma coisa estranha. Poxa, e é assim mesmo que é? Por exemplo, eu falei que há uma questão lá na colocação da irmã Noemi, porque nós estamos muito pensando em fazer coisas boas, né? Fazer coisas é o nosso lema, né? O que é que eu faço? Quero fazer uma coisa. Mas Deus, primeiramente, não nos chama para fazer nada, Ele chama para nós sermos alguma coisa, né? Então, quando a gente se torna alguma coisa, Deus nos usa para fazer a obra dele, né? Antes disso, Ele não vai usar ninguém, né? Nós temos aí uma ala grande, né?
Inclusive, aqui nós temos a presença do Giovanni, lá de Porto Alegre. Giovanni, ele sabe muito bem do que eu estou falando, porque ele teve conhecimento dos fatos. E um movimento muito liberalista, né, lá no Rio Grande do Sul, encabeçado por um só missionário ali, queria desvirtuar totalmente a doutrina bíblica, inclusive instituir um presbitério de acordo com a vontade dele, né? Eu acho que só para colocar no relatório, né? Porque a onda era essa, né? Então, problemas. Só que essa não é uma particularidade de lá. E muitos daqueles que nós até prezamos como conservadores da doutrina também estão envolvidos no mesmo pacote, né? Sim. Então fica difícil ainda hoje para a gente embasar, sei lá, não sei nem como a gente enfrentar, né? A não ser permanecendo na palavra, né? Deixa eu ler o comentário do Giovanni, que ele deixou 2 comentários aqui. Bom dia, Pai de Cristo, que Deus coloque não só na vida do irmão Rendal, mas de todos os irmãos em Cristo, pessoas subiu aqui, pessoas de paz, que são pessoas que já buscam a Deus, né? Aí o segundo comentário, a igreja em Antioquia, em Antioquia não tinha presbíteros, conforme Atos 13:1. Não podemos apressar a nomeação de presbíteros desqualificados pela ansiedade de ter presbítero na congregação. Está correto. Eu não sei se eu posso, eu acho que eu posso concordar com o Giovanni na questão de não ter um presbitério formado lá em Antioquia. Não sei se Rendal tem um comentário sobre isso. No terceiro comentário, ele colocou: é melhor nomeação de presbítero onde tal nomeação não sofra nenhum tipo de censura. Ou seja, os homens não serem repreensíveis, né? É preferível, nesse caso, irmãos exercendo a função de presbítero sem ser nomeado. Rendal, você colheu alguma coisa desses comentários? Então, só reforçou uma coisa que eu ia falar antes aí, voltando para a pergunta da irmã Noemi. Por que não temos presbitério, mais presbíteros nas congregações aqui no Brasil? Eu vou dizer por quê, em parte. É porque todos os irmãos não estão evangelizando. Nós estamos dependendo de 1 ou 2, no máximo, para fazer o evangelismo, e não há aquele crescimento que a gente precisa para formar um núcleo grande o suficiente para que homens qualificados possam surgir. Então, vamos partir logo para a solução. Vamos deixar de ficar reclamando e falando de dor de barriga. Qual é a solução? Evangelizar. Eu, você e todos os irmãos saírem de casa. Eu não vou falar nem sair dos prédios, porque aqui nós não temos e não queremos. Não queremos. Nós vamos sair na rua catando. Você entende a palavra, né, Valdir? Ensinando, batizando. Vamos cumprir a grande comissão por todos nós. É o que não tem acontecido quase em lugar nenhum nas congregações aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, porque nós ainda estamos trabalhando com a ideia de clérigo e leigo. Nós damos outros nomes, mas nós não conseguimos fugir dessa situação triste de alguns poucos profissionais fazerem o trabalho. Temos que sair convertendo as pessoas. E Deus vai abençoando as congregações com homens qualificados. Mas todos nós temos que fazer o trabalho. Todos nós. Então, aí que está a pergunta. Quem é que você ensinou no último ano, pessoalmente? Não, eu não tenho dom. Eu também não tenho. Mas pare com isso. Como é que você vai cumprir se você é um irmão e uma irmã fiel a Cristo?
como é que você está se cumprindo ou deveria cumprir, como é que você vai cumprir a grande comissão. Nós não temos outra missão. Até nessa obra, Valdizano, sobre vícios da igreja, o último capítulozinho que eu vou escrever é que se a igreja tem uma missão ou três. Porque é muito comum descrever o trabalho da igreja em três partes: evangelismo, edificação e benevolência. Até aí tudo bem. Mas a benevolência não é a missão da igreja. Agora, nos Estados Unidos virou. Você tem ministérios que movimentam milhões de dólares todo ano, recebem de quase todas as congregações para ir nesses desastres naturais, levando mantimento, levando água, levando as coisas. Isso não é nosso trabalho. Nosso trabalho não é levar assim, água e mantimento para uma área de desastre natural. Mas nós temos ministérios montados, bem equipados, que consomem da Irmandade Americana milhões e milhões e milhões de dólares por ano. Mas isso não é a nossa missão. Quer dizer que não devemos ajudar? Não estou falando isso. Eu estou falando que não é a nossa missão. Também não é a nossa missão a edificação da igreja. Nós trabalhamos na edificação, eu ainda publico a revista Edificação. Não é? Eu não sou contra. Entendam bem o que eu quero dizer. Mas esse não é nosso trabalho. A edificação pode ser incluída, de certa forma, e até a benevolência, na ideia qual é o alvo da igreja, o que deve ser o alvo de todo cristão. E Pedro vai definir esse alvo em 1 Pedro 1, versículo 9. Qual é o alvo da nossa fé? A salvação das nossas almas. A salvação das nossas almas. Tudo que a gente faz tem que ser canalizado para cumprir esse alvo, para cumprir essa missão. Jesus veio para fazer o quê? Quantas e quantas vezes Jesus disse: vocês estão vindo aí porque vocês estão ganhando um pãozinho. Vocês estão ganhando o almoço. E quem não quer, que nem o governo, né, para dar uma cesta básica, né, e estão vindo para a igreja para ganhar uma cesta básica, né, o aluguel, né, do mês. A igreja não existe para isso. Mais uma vez, não estou dizendo que não podemos ajudar as necessidades das pessoas. Aqui em São José, Verdade. A gente ajuda demais todo mês, necessidades que surgem aqui mesmo em São José, aqui no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Ajudamos. Mas essa não é a nossa missão. Não é. Então, voltando. Como é que nós vamos resolver o problema da falta de presbitérios nas congregações no Brasil? Agora, já falei o seguinte, Valdizano. Nesse blogzinho que eu estou escrevendo para o pessoal do Projeto Alcance, né, dessa nova fase, grupo de trabalho, eu estou falando o seguinte: uma vez que você, dentro de uma congregação, estabeleceu um jeito de trabalho, aquilo vai continuar daquele jeito. Dificilmente você vai conseguir mudar alguma coisa. Eu sei por experiência própria. Então, como é que é a frase aí, né? Pau que nasce torto. Nasce torto, até assim é torta. Morre torto. Não é? Eu acho que a frase varia, né? Dependendo da região. Não é? Então, o que temos que fazer, o Valdizano, ouça o que eu estou te falando. E você já sabe disso. A gente já conversou muito, não é novidade para você. O que nós temos que fazer? Começar do zero. Começar novos trabalhos. Sim, pedindo a Deus para que a gente evite os erros do passado e que a gente não cometa novos erros que vão atrapalhar o crescimento e o progresso do evangelho nesse mundo. É verdade.
Seria bom se cada um de nós pudesse ter o auxílio presencial de um outro irmão. Às vezes, quando a gente está sozinho, não tem muito amparo dos irmãos, a gente tem que dar umas variadas e achar que está certo, né? E ter dois assim juntos, um ajuda o outro, né? Mas deixa eu ler aqui o comentário da Noemi. Ela diz assim, a irmã Noemi escreveu: no caso, tem algum problema dos irmãos exercerem a função de presbíteros, mesmo não sendo consagrados, por não terem as qualificações bíblicas? É uma questão. A da NET é o seguinte: o Rendal falou que devemos visitar as pessoas para evangelizar e batizar. Não lembro do Rendal ter falado isso, mas tudo bem, tá valendo. A minha dúvida, mais uma vez, é sobre o batismo. A pessoa pode ser batizada no primeiro dia em que ouviu a palavra de Deus? Duas questões aí, Rendal. Posso responder? Vou pela segunda pergunta. Ah, mas deixa eu colocar aqui um recadinho que tem da irmã Lucidal, lá de São Vicente. Okay. Tá. Esse bom dia, irmão Rendal, muito bom ouvi-lo. E dá um abraço na irmã Vicky. Será dado. Então, aí você pode pegar os comentários e pode comentar aqui. Eu vou responder primeiro a segunda pergunta. Não só pode, mas deve. Deve, exatamente. Em Atos 2, ouviram um sermão. Aqui em Atos capítulo 8, Felipe ensinou o eunuco, ele ouviu um estudo, uma vez. Eu lembro em Belo Horizonte, tinha um irmão que foi numa dessas campanhas que naquela época fazia nas congregações. Hoje já não faz mais. Eu já falei sobre isso ainda agora, né? Não faz mais. Mas esse irmão foi numa dessas campanhas, né? Tinham jovens americanos que formavam um coralzinho, né? Cantavam no final das reuniões durante a semana, né? Muitas vezes tinha 3, 4, 5 dias durante uma semana, né? Os sermões evangelísticos. E um rapaz foi convidado, não sei por quem, por um amigo, de repente ele recebeu um panfleto, resolveu investigar, ele ouviu um sermão. Ele foi batizado naquele momento. Ele está dentro da igreja até hoje. E isso faz 40, 45 anos ou mais, não é? Isso. Então você não pode medir a fidelidade de pessoas. Eu lembro, eu ensinei em Belo Horizonte um rapaz que tinha ensinado, que tinha estudado com 1000 pessoas por não sei quanto tempo. Ainda tinha perguntas. Eu acho que muitas vezes as perguntas deles eram maneira assim de evitar o compromisso. E eu estudei, quando eu estudava com ele, eu passava 3, 4 horas. A esposa não me esperava até meia-noite, não é? Depois desses estudos. E ficamos não sei quanto tempo estudando. E finalmente ele resolveu se batizar. Muito bem. E ficou fiel por um tempo. Mas depois de um tempo acabou se afastando. Ninguém recebeu mais estudo do que esse rapaz. Agora, em contrapartida, outro rapaz que ouviu um sermão resolveu, entendeu, se batizou. Está fiel. Continua. Então, para responder a Anete essa segunda pergunta, às vezes, eu quero que a pessoa tenha um conhecimento assim, tão bom, que não vai faltar nenhuma dúvida. Mas tem hora que com uma lição já resolve. Dá tempo para contar uma história? Estou cheio de histórias, né? Histórias. Quando eu cheguei aqui em São José, eu participava com o evangelista, que já estava aqui. E ele fazia um trabalho de escola da Bíblia. Eu já não concordava muito com a ideia da escola da Bíblia, mas para integrar, para apoiar, eu ensinei cursos na escola da Bíblia, aqui em São José, né, nos primeiros anos. Eu resolvi ensinar um curso chamado Como se tornar cristão.
E era um curso de, não sei, 2, 3 meses. Aí começamos, os irmãos participando, convidavam pessoas, e estava indo bem. Estava indo bem. E tinha uma moça, 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Ela tinha um filho já de uns 2 aninhos. E o senhor Benedito, um senhor que já faleceu aqui, convidou ela e ela veio e começou a participar durante a semana desse curso Como se tornar cristão. Depois ele começou a participar às reuniões dominicais. Estava indo muito bem. Aí um belo dia ela faltou. No domingo faltou. Na outra semana faltou. E eu perguntei para o seu Benedito, cadê a Maria? O nome dela era Maria. Não sei, dá para o senhor assim, procurar saber como ela está, por que ela parou. Tá, eu vou procurar. Já te contei essa história, Valdizão? Não, ainda não. Não. O senhor Benedito voltou. Ele falou, ela está morta. Eita, é complicado. Ela era separada e o, não sei, ex-parceiro, ex-marido, não sei o quê, conseguiu levar ela, ou encontrar com ela, num terreno baldio, atrás do Petrobras, aqui naquela época, assim, uma região totalmente isolada. E para não ter que entregar para ela a casa onde ele morava, ele decolou a moça, pegou a cabeça dela e jogou num barranco e matou o próprio filho. Depois pegaram ele e fizeram uma entrevista com ele. Eu não vi, mas me falaram que ele não mostrou nenhum remorso pelo que ele tinha feito. Isso foi no sábado, que ele matou os dois. E naquela noite, ele foi para uma festa. Pessoa, que Agora, Valdizan, naquela época a gente pedia o pessoal para preencher um formulário, né? Nome da pessoa, endereço, contato, né, de telefone. Eu acho que naquela época não tinha nem celular, não é? Isso foi bem no início meados dos anos 90, vai. E embaixo eu tinha colocado uma pergunta: por que é que você está querendo fazer esse curso? E ela colocou uma única palavra. E eu tenho esse formulário até hoje. Uma única palavra. Por que você está querendo fazer esse curso? E ela colocou a palavra salvação. Salvação. São coisas que mexem muito, né, com a gente dentro de tudo isso. Mexeu comigo. Eu fiquei deprimido. Eu fiquei aqui passando semanas e semanas e semanas e ela vindo, e nunca cheguei ao ponto. Nunca cheguei ao ponto de dizer, Maria, hoje faça isso. Porque você não tem garantia de amanhã. 20 e poucos anos. Toda expectativa de uma vida assim longa. Mas nós não temos. Eu até modifiquei a minha maneira de ensinar as pessoas, apresentando todo o evangelho, os passos da salvação, desde o início. Porque se eu faço isso, o seu sangue não está na minha cabeça. Eu já falo para você tudo que você precisa saber. Talvez vai demorar um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu quero que você tenha todo o conhecimento que você precisa para obedecer a Deus, ser imerso para receber o perdão dos pecados e a redenção em Jesus Cristo e fazer hoje. Por isso que eu insisti com a Anete, né, assim, lá alguns programas atrás. Anete, faça hoje. Nós não temos garantia de nada, só do presente. Não é verdade? Uhum. Então, e aí, até hoje, Valdizão, quando eu penso nisso, cai uma lágrima.
Não é fácil não, não é fácil Porque não. eu deixei de cumprir para com ela a minha responsabilidade de pregar todo o Evangelho. Bem, nós temos um exemplo, né, que nós vivemos lá em Recife. Nós fomos convidados por uns irmãos, né, que já nos conheciam, para ajudar com um curso que o Deixa a Bíblia Falar, né? Que estava se desenvolvendo muito bem, tinha um grupo bom que estava estudando lá, e eles queriam que a gente fosse apoiar, e eu fui apoiar. E ministrei esse curso. Na terceira lição, tinha uma jovem senhora que ia com o esposo dela, e ela decidiu se batizar. Os estudos eram à noite e terminavam por volta de 11, 11h30 da noite, né? E nessa noite ela disse que ela gostaria de se batizar. E eu lembro que naquela noite a gente foi para a praia de Boa Viagem e ali, correndo o risco dos tubarões e tudo, a gente se batizou. E 2 meses depois ela foi fazer uma cirurgia, que ela tinha um problema no rim. Foi fazer a cirurgia e faleceu na mesa de cirurgia. Aquela senhora, para mim, para a Cláudia, é como se fosse uma filha nossa, né? Foi para nós muito, muito triste, né? Saber do ocorrido, foi muito doloroso, mas ficamos muito felizes porque ela teve a coragem, né, de tomar a decisão dela e imediatamente ser batizada e seguir a vida dela, mesmo sendo muita gente da família e tudo sendo contra, ela tomou a decisão dela e seguiu. Então ficamos tristes e alegres, né? Agora, se a pessoa, se acontece dessa moça, dessa senhora vir a falecer sem ser batizada, não existe. Aqui nós temos alguns comentários, né? Eu vou pegar o comentário da irmã Noemi, porque o do Giovanni está falando ainda sobre o presbitério. Falar aqui da irmã Noemi, que a Nete perguntou se podia ser batizado logo de cara. E antes de ler o comentário, eu gostaria de acrescentar, meus irmãos, o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, não registra em nenhum momento que Paulo ou qualquer um dos discípulos parasse para ficar dando uma série de estudos para as pessoas, para eles se batizarem. Era uma pregação e batismo e a congregação se formava. Era assim que acontecia. Que eu saiba, não tem nenhum registro de uma congregação que eles ficaram dando uma série de estudos. Não tem. Tem congregações que se formaram a partir de ouvintes, né? Como, por exemplo, a igreja em Colossos, aquelas regiões ali mais afastadas, que tiveram a oportunidade de conhecer a palavra, provavelmente através de Paulo, nos dias que ele teve na cidade de Éfeso, e aí essas pessoas levaram o evangelho para outras cidades. Mas não tem nenhum registro, porque o que nós queremos, me parece, é ensinar a doutrina do batismo, né, substituindo até a importância da morte de Jesus. Então ele quer esmiuçar o batismo todo. Gente, na minha pequena compreensão, a mensagem ela é completa quando ela mostra um salvador, um pecador e uma porta, entende? Então a pessoa escolhe se ela vai entrar naquela porta ou não. Agora, o que nós não podemos é pressionar as pessoas também a se batizar para vir para a nossa igreja, né? É um erro tremendo, né? Tremendo. Então, o comentário da irmã Noemi diz assim: pode sim, desde que esse estudo seja sobre ensinar sobre o batismo bíblico. É importante saber o significado desse ato. A demora se dá porque faz a rodeio e não vai direto ao ponto. O Giovanni falou o seguinte: missão significa incumbência de alguém que alguém deve executar a pedido de alguém ou de ordem de outrem, encargo. Logo, corroboro com o irmão Rendal que a missão dada aos apóstolos que evangelizassem. Essa questão, evangelizassem, ela fica um pouco... ela é bem assim... como é que diz?
é bem expansiva, né? Evangelizar sem... Porque o evangelizar, nós criamos a cultura do evangelizar dando estudo. E parece que a gente não entende o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente evangeliza vivendo. E a gente quer evangelizar só pregando a palavra, ensinando para os outros que a gente, na verdade, muitas vezes nem sabe, né? Mas quer ensinar os outros. A vida parece que não... Então, eu não estou dizendo que o irmão está falando está errado. Eu estou falando que o termo, ele é bem abrangente, né? A NET colocou assim: Rendal, o pastor da congregação já marcou para o mês que vem o batismo. E são 4 ou 5 mulheres. Quando eu for batizada, eu vou tirar foto e envio para o Valdizan e o Valdizan envia para o Senhor, certo? Então, deixa eu falar para a NET o seguinte. Essa marcação do batismo para o mês que vem já mostra para você que não é por um motivo bíblico. Exatamente. Porque se fosse o batismo bíblico em nome de Jesus Cristo, ele faria isso hoje com você. Então, você não vai receber a salvação nesse batismo, Vanete. Noemi falou, né, em termos de, né, de ficar falando em rodeios aí. Eu acho que talvez graças um pouco à minha idade avançada agora, eu estou colocando meu pingo nos is. Eu quero falar para você exatamente o que você precisa saber. Né? Eu não vou enganar, porque eu estou longe de você. Eu não tenho nada assim a ganhar ou perder, digamos assim, falando a verdade com você. Mas eu falei no outro dia, falo de novo. Né? Esse pastor não está ensinando você a verdade, não está ensinando você o modo correto do batismo. Vai ser uma imersão? Vai. Mas existe mais coisas sobre o batismo do que o modo de fazer. Você tem que ter o propósito correto. Eu garanto que esse pastor não está mostrando, não está te ensinando, não vai praticar, ministrar o batismo que você vai receber com a motivação correta, com o propósito correto. Então, você precisa desmarque, porque o que você vai receber lá é uma mentira. E você precisa pedir, assim, um vizinho, qualquer pessoa, chame alguém lá de Maceió, né, que está mais ou menos perto, né, da NET, né? Chame alguém de Maceió, chame um vizinho, chame qualquer pessoa. É por isso que eu falei. Faça a coisa certa para dar certo, né, Reinaldo? Exatamente. Não adianta fazer a coisa errada achando que vai dar certo. Pois é, eu tenho orado por você, Anete. Tenho orado por você, para que você possa entender a diferença entre o que se faz na religiosidade popular, nessas denominações que negam, jurando de pé juntados, que o batismo nada. Voltei de novo a sair do negócio, rapaz. Espera aí. Estou fora novamente. Deixa eu ver se eu volto aqui para a cena do crime, né? Gente, espera só um momentinho que a conexão aqui com o Rendal caiu. Caiu. Eu preciso voltar para lá urgentemente. Ai, deixa eu ver, cadê o Rendal, rapaz? Oh. Voltou, todo mundo voltou. Rapaz, tá um negócio sério aqui. De vez em quando dá uma caída aqui. Tá, mas podemos continuar então. No caso, né, de que eu esteja assim ainda conectado, vou falando. Tá, pode ir, não. Mas eu estava falando para a NET, né? E falo para todos. Não é só para a NET que eu quero falar isso, não é? Vamos colocar os pingos nos is mesmo, não é? O batismo denominacional não salva, porque nega a conexão com a salvação. Então, o sangue purificador de Jesus não está naquela água do batismo denominacional.
já pressupõe que você tem recebido a salvação antes de chegar nesse momento. Então, ele vai ensinar para você provavelmente o seguinte: esse batismo serve para quê? Primeiro, é porque Jesus fez, devemos fazer, seguindo o exemplo dele. E aí eles têm que arrumar um propósito qualquer, e eles arrumaram assim, geralmente, né, dependendo da denominação. Esse batismo vai colocar você dentro da denominação e da congregação daquele pastor. Ele que está, nos olhos dele, ele que está ganhando uma ovelha. Então, você vai pertencer ao grupo dele, sob a autoridade dele, e agora você tem que obedecer ao pastor, e não Jesus. É isso que você quer? Exatamente. Eu sei que às vezes é difícil para as pessoas, né, mudar assim. Deixa eu contar uma historinha. Semana passada, lá no trabalho, tava uma rodinha de conversa e eu me aproximei deles. E aí eles me chamaram: ô Simão, eu sei que tem mais experiência. Fala aí para o José, né? O José é um jovem que estava querendo fazer um empréstimo de 20 mil reais no banco, né? Para fazer um negócio. O que o senhor diria para ele, senhor? Aí eu falei assim: não faça. Só que quando eu falei que não faça, até porque o período agora está meio complicado mesmo, né? Ele começou a argumentar, né? Ah, mas esse isso, mas esse aquilo, não sei o que, né? E aí eu tava pensando que quando as pessoas se namoram, né, de alguma coisa, pode ser de uma outra pessoa ou de alguma coisa, é difícil você dizer alguma coisa que aquela pessoa escutar, né? Para quem tem filhos entende muito bem o que eu estou falando, né? A gente está sempre errado. Ah, mas essa é sua opinião, isso foi no seu tempo, isso foi com você, comigo não vai acontecer, coisa parecida. O que nós estamos falando aqui, no que diz respeito às escrituras, você vai ler hoje, vai ler amanhã, vai ler depois, daqui a 200 anos você vai ler e está do mesmo jeito lá, não mudou não. Quer dizer, se os homens não mudarem, tá lá, do mesmo jeito, não mudou. A palavra de Deus, ela não muda. Então, Deus fez um projeto, ele é perfeito de todas as formas que você olhar. E nós que ficamos o tempo todo querendo fazer gambiarra, né? Ah, faz assim que vai dar bom, vamos fazer uma coisa boa que vai dar certo. Como se Deus se deixasse enganar, né? Eu lembro o apóstolo Paulo escrevendo, inspirado por Deus, diz: de Deus não se zomba. Então, quando a gente vai pensar sobre a questão da salvação, tem que começar a pensar na ideia de Deus, né? Qual a ideia de Deus? O que Deus faz? Ah, porque lá na minha igreja ensina assim. Ah, porque lá na igreja fundamental... Não, não é isso. E o que a Bíblia diz sobre isso, né? Se a Bíblia diz que o indivíduo tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, se arrepender e confessar e ser batizado, nós não fazemos nada mais, nada menos não temos nenhum privilégio desse negócio, só tem que seguir aquilo que está ali, Deus, não precisa questionar nada, né? Eu sei que tem muitos irmãos que a gente falando assim, mas lá nas denominações também tem salvação. Porque de repente o irmão tem um parente que está lá, um amigo, não sei das quantas, e quer salvar, né? E eu digo que não é por aí não, independente de se lá tem salvação, se tem parente ou não tem parente, lá o que eu sei que não tem salvação, porque o Espírito Santo ele não é meia boca. Ou ele fala toda a verdade, ou ele não fala a verdade. Ou não está falando toda a verdade, ele não está, gente. Ele não é mentiroso. Então, simples assim, não precisa ficar fazendo arrudeio. Porque se nas denominações tivesse salvação, por que nós estaríamos nos preocupando com outra forma de pensar? Então era só seguir ele, né? Inclusive a gente aproveitar dos prédios, ar-condicionado e tudo mais. Então, é uma questão, gente, que a gente não pode brincar, é uma questão que nós estamos falando de vida ou morte. Mas aí, independente da seriedade, é você que vai fazer a coisa ficar séria, porque a decisão é sua. Você vai para onde você quiser, né? Ninguém pode mudar a sua decisão. Faça o que você decidir fazer, mas entenda que tudo quanto o homem fizer, ele vai ter que responder por isso, né? Agora, dito isso, deixa eu abrir aqui para os comentários, né?
Ali em Mateus, nós deixa eu voltar lá no comentário do Giovanni sobre o presbitério. Ele diz assim, olha, cadê? Eu tô lendo, gente, porque o Redal não tem acesso ao comentário, tá bom? Mas não devemos esquecer que na nova aliança há outras várias determinações, como amar ao próximo, ajudar os necessitados, edificar a igreja e tantas outras determinações ou mandamentos. Tá? Aí ele colocou aqui a questão da NET, onde é que a NET mora. A NET mora na cidade de Propriar, lá em Sergipe. A irmã Noemi colocou o seguinte, eu vou ver se você consegue somando aí o que eu estou falando. Ali em Mateus 28, 19 e 20, diz que o discípulo faz discípulo e batiza esses discípulos e depois ensina tudo que Jesus ensinou. Deixa eu ver. A Nete respondeu aqui para o Giovanni e a Nete agradeceu pelas orações. Então, eu vou lendo aqui, você vai capturando aí, né? Não, eu tô ouvindo. A irmã Noemi disse assim, ó. Existem uns irmãos de uma cidade próxima, ela está no Rio de Janeiro, certo? Existem uns irmãos de uma cidade próxima que estão dispostos a realizar esse batismo da NET. É só ela dar essa oportunidade. Assim, com relação aos irmãos, não sei se eu falei com o Rendal, os irmãos lá de Aracaju estão dispostos a ir lá ajudar ela, sabe? É questão dela decidir. O Giovanni falou, Valdizan, eu falei no evangelizar no sentido escrito por Mateus, onde disse Jesus, ide por todo mundo e fazer discípulos de Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Eu também entendi que você falou isso, Giovanni. Eu só disse que o termo evangelizassem, ele pode ter umas... o verbo começa a ter umas declinações diferentes, tá? A Nete, o irmão Valdizan, tem o contato desses irmãos dos quais falei. Bom, é verdade. Inclusive, esses irmãos já entraram em contato com a Nete lá, né? Depende só dela, né? O Giovanni disse assim, ó, em Manaus temos o irmão Alessandro Santos, que congrega na Igreja de Cristo no Centro. Ô Giovanni, fala mais sobre isso aqui, eu não entendi não. O que o irmão Alessandro, onde é que ele entra nessa história aqui? Não entendi direito. Aí o Sérgio Feijó disse o seguinte, só o fato de estar em dúvida ou estar aceitando o batismo diferente ou ensinando pelo Senhor, ao ensinar pelo Senhor, já mostra algo errado a partir do evangelismo anunciado por denominações. Bom, eu sempre tive isso muito claro para mim, sabe? Só mesmo falar as pessoas que, por exemplo, por acaso não têm algum conhecimento, que se deixem levar por esse tipo de coisa. E são muitos, viu? São muitos. Então tá aí a suma dos comentários. Ok. Não, eu agradeço os comentários, a participação, as observações, né, dessas conversas, né, assim, cobrimos muito território aqui, né? Atos 8 sobre Filipe. Voltando para aquilo, Filipe, quando ele aprendeu a verdade, qual foi a reação dele? Estava lá no deserto. Deserto no sentido de mar, né? Onde não tinha habitação. Às vezes as pessoas dizem, mas se era deserto, tinha água? Claro que tinha, não é? E ele viu uma água, se era um rio, se era um lago, alguma coisa, não importa. Mas ele viu e disse, você está falando de Jesus. Então já está implícito, né, Valdizan? Que quando Filipe ensinou para ele o evangelho, estava incluso o assunto do batismo, da imersão na água para receber o perdão dos pecados. E ele queria isso. Ele era um homem zeloso, porque
Primeiro, ele nem conseguiu esperar chegar em casa para ler o livro de Isaías. Provavelmente ele tinha comprado, eu estou imaginando aqui, mas eu acho que tem uma certa evidência, ele deve ter comprado um rolo do livro de Isaías enquanto ele estava em Jerusalém para celebrar a festa. E olha, vale dizer, ele nem conseguiu esperar para chegar em casa para ler, de tanta ansiedade. Agora imagina, carruagem puxada por cavalos nas estradas daquela época. Eu mal consigo ler dentro do meu carro, naquele conforto, nas ruas e estradas boas aqui, né, do Brasil. Imagina ele lá assim naquela carruagem assim balançando e tentando ler. De tanta ansiedade, tanto interesse. E quando ele fica sabendo a respeito da verdade do Evangelho, Jesus que tinha morrido na cruz para nos dar a remissão dos pecados e a reconciliação com Deus, ele não esperou nem um segundo aí. Passou lá, viu água e falou: "Oh, rapaz, aqui tem uma água aí. O que me impede de ser imerso agora?" E Felipe, você pode, se você entende o que nós estamos falando aqui, se você entende que Jesus é Filho de Deus, é Senhor e Salvador, então, creio, eu quero. Então, dois desceram da carruagem, desceram dentro da água. Tem uma boa ilustração da natureza do batismo como imersão. Filipe o batizou, depois os dois saíram da água. Então, era um sepultamento do eunuco naquele momento. E aí andaram mais um pouco, o Senhor levou Filipe para mais algum lugar. Olha que homem útil, viu? Que homem útil, que o Senhor ficou assim, tirando ele para, né, de lá para cá, depois ele manda ele para outro lugar, depois ele se fixa, né? Ele tem filhos lá, o homem do lugar. Mas o Filipe estava muito disposto a ir aonde ele era enviado. E é isso que falta muitas vezes na igreja de Deus. E o eunuco, sabendo no batismo, na imersão, que ele tinha recebido o perdão dos seus pecados, prosseguiu a viagem, diz o texto lá, feliz da vida. Verdade, verdade. A gente pode pensar, né, que o eunuco era um homem religioso. Então, ele deve ter vindo para Jerusalém para participar de alguma festividade. Isso. Historicamente pensando, ele pode ter encomendado o livro dele no ano passado e agora está recebendo. Feliz da vida. Como ele era uma pessoa de condição, ele podia ter uma cópia, né? Sim. Porque era só para pessoas que tinham condição de comprar, né? Porque pedir a cópia, o copista ia escrever para ele, né? É isso mesmo. Aí ele recebeu a cópia dele, tá indo lendo, é tipo eu, né? Fazendo um negócio aqui, não sei bolufa, eu vou mexendo, né? Fuçando, como diz, né? Aí o Felipe aparece, né? Aí explica pra ele os negócios, rapaz, como destravou, sabe? Aí ele enxerga um lago ali na frente, diz, rapaz, aqui tem água. Eu fico pensando, a perícia, né, de Felipe, o exímio, né, de Felipe ao pregar o evangelho, né? Ele faz questão, o texto vai dizer que, começando por esse texto, falou de Jesus. E falar de Jesus significa, de fato, explicar o propósito da vida de Jesus e como o homem alcançar, corresponder a esse propósito, né? Então, quando o homem instruído, ele viu, ele não pensou assim, poxa vida, se eu me tornar um cristão, eu vou sofrer perseguição. Se eu me tornar um cristão, eu vou perder meu emprego. Se eu me tornar, eu vou primeiro chegar em casa, eu vou conversar com minha família, eu vou pegar umas orientações com os conselheiros lá do Império, e aí para ver se dá certo esse negócio, né?
Não, ele foi logo, desceu naquelas águas, né? Provavelmente tinha uma lama ali para entrar na água, sujou os pés, sujou a roupa. E disse, meu amigo, eu não quero saber de nada, eu quero saber que eu vou ser salvo, eu quero me batizar agora. E Filipe então entra na água com aquele homem e o eunuco é batizado, né? E é uma coisa muito interessante, porque ele poderia sair e ainda continuar pensativo. Bom, agora eu tomei essa decisão, o que, que vai ser? Deus, ô Felipe, ora logo porque eu estou indo para lá. Quando eu chegar lá, pode ser que o negócio, um tiro sabe pela culatra, me ajuda aí, vamos orar. E não, o homem sai da água, uma outra pessoa, e diz o texto que ele ficou cheio de alegria, né? Cheio de alegria. Então, aqui cai muito bem para nós hoje, né? As pessoas são às vezes tão mal instruídas que parece que o momento do batismo é mais um velório, é uma coisa fúnebre, é um momento triste, sei lá, e não deve ser assim, né? Não deve ser assim. O momento do batismo, inclusive, não deve ser o momento de estudo bíblico, né? Porque a pessoa que vai se batizar, ela já sabe que vai se batizar, já sabe por quê. Então é o momento de se alegrar todo mundo, porque ali a gente pode pensar, e não erra se pensar assim, ali estão sepultando uma velha criatura para surgir uma nova criatura, segundo Deus, né? Então, Eu estava lendo a minha versão bíblica aí quando eu falei que ele prosseguiu a viagem aí feliz da vida, né? Uhum, exatamente. Então, quando a gente olha hoje, estou olhando algum comentário aqui a respeito dessa questão de decisão, né? Eu sei que para muita gente, nós tivemos, parece que foi na Bahia, lá em Salvador, não estou bem certo foi a congregação, teve uma jovenzinha, me parece 14, 15 anos, que se batizou e a família expulsou de casa. Não sei se o Redel chegou a saber, chegou a ter conhecimento dessa história. Dessa específica, não. Foi expulsa de casa. Então acontece muito. Agora, quando a pessoa compreende, né, ele está disposto às vezes, a passar por essas coisas, mas jamais ele vai negar, né, a fé dele em Cristo Jesus, né? O Severo falou assim, ó, valeu muito, meu irmão Rendal. Acredito que todos nós aprendemos um pouquinho mais. Que Deus seja louvado. Amém. Eu acredito que é esse o nosso propósito. Eu acredito que tem até alcançado esse objetivo, que é compartilhar de forma que estejamos construindo, produzindo, né, aumentando, como entendo melhor, né, o conhecimento nosso, né? E é nessas interações, né, que a gente sabe tudo, mas a gente vai trocando as ideias aqui, apontando o que a Bíblia diz, discutindo e encontrando forma de aquilo ganhar espaço em nossos corações, né? Bom, terminamos aqui a parte do eunuco indo embora cheio de alegria. Com isso a gente também chega ao final aqui. O que a gente tem de conclusão aqui, que é interessante também pensar, é que cumprida a missão, Felipe é colocado de volta. E que é interessante, que agora Felipe não vai mais para Samaria, né? Agora ele vai para Cesareia, né? Então, ele vai pregando por muito lugar, não é? Ele é realmente evangelista que naquela época, no primeiro século, ia de lugar em lugar pregando o evangelho. Então, hoje nós chamamos evangelista aquele pregador de púlpito fixo dentro de uma única congregação, não é? É verdade. Então, a função podia ligar o microfone só um pouquinho aqui, não? Ele está falando com alguém, então eu acho que ficou para mim falar alguma coisa, né? Entendi. Entendi. Então, isso é parte do
coisas, porque como começou o trabalho, vai continuar o trabalho daquele mesmo jeito. Então precisamos de novos trabalhos, evitando os erros do passado. Como eu falei, meio rindo, mas falando muito sério, que Deus nos preserve de cometer erros novos, né? De acabar atrapalhando de uma outra forma. Então vamos ficar cada vez mais perto da palavra de Deus, que ela vai nos orientando, e vamos tirar os óculos religiosos, denominacionais, populares. Vamos ler a Bíblia dentro do seu contexto, dentro daquele momento, e vamos questionar sempre os nomes, as descrições, os substantivos, os verbos, porque muitas vezes, como nós usamos a linguagem hoje, serve de máscara para reforçar as nossas ideias, ao invés de deixar a Bíblia falar por ela mesma como é que são as coisas, né? O que é um evangelista, o que é a igreja, o que é o batismo, imersão. Eu já não falo batismo mais, quase, viu, Valdizão? Você já percebeu. Eu já falo imersão, porque é isso. É isso, importante. Não é? A necessidade do arrependimento, tudo isso, temos que deixar a Bíblia falar. E nós não chegamos lá ainda. Amém. Não chegamos lá ainda. Olha, a gente está no caso do eunuco, agora vamos chegar num caso mais, deixa eu ver aqui, num caso mais clássico. Vamos chegar deixa eu ver aqui, 8 agora, vai ser o 9, né? 9. Agora vamos chegar no caso, eu acho que já vai chegar no caso de Saulo, né? É isso mesmo. Chegar no caso de Saulo, ter umas coisas legais aqui pra gente ver a respeito do processo salvífico, né? da vida de Saulo, né? Muito interessante isso também. Bom, Rendal, eu acho que por hoje é isso, né? Agradecer os irmãos, né, pela contribuição de cada um, né? Tem aqui no comentário naquela hora que eu desliguei meu microfone, era para falar com a minha filha, que ela estava me ligando, precisava me passar um recado, e eu estava aqui ainda, né? Porque o meu horário aqui na rádio para ela já terminou, né? E aí eu precisava, mas na hora que eu troquei a tela, que era para deixar o Rendal na tela, eu coloquei eu na tela, né? Eita, paz! O operador de VT aqui não foi muito bem, não, clicou na cena errada. Mas bem, depois eu consegui trazer o Rendal de volta, deu tudo certo, e o irmão Severo falou assim: eu entendo que o verdadeiro candidato ao batismo é ter o conhecimento do batismo, de arrependimento, para ser batizado. Faltou só o conhecimento do estado de pecador também, né? Que eu acho que é o que motiva, né? Bom, é isso. Agora, o que nós temos? O Giovanni, glória a Deus, obrigado, agradecendo aqui os irmãos, a cada um de nós, pela participação também dos irmãos, né? Estamos a caminho, irmão Giovanni, tá bom. O Joades também apareceu lá no Aracaju. O Joades é uma das pessoas que se dispôs, juntamente com o nosso irmão Ivan, a irem lá na cidade lá da NET, que eu esqueci agora, para estar com ela, conversando. Claro, eles não iam só eles dois, né? Claro que eles iam acompanhados das suas devidas esposas, né? Não iam assim invadir esses homens invadir a casa da NET, né? Eles iam com a esposa dela, provavelmente com algumas outras irmãs, né? Apoiando, porque é assim que a gente faz, né? Bem, mas o Joadson aqui desse excelente bate-papo, e quando o Joadson quiser também participar com a gente aqui, está aberto aqui o espaço, tá bom? A gente sempre está aberto a receber qualquer irmão que queira, né? A gente não vai mais instigar, eu só instigo só o Rendal, mas o Rendal está tão acostumado que ele já passou a gostar. É aquela do Skinner, né? A doutrina dos comportamentos, né? Ele vai indo, começa o Reinaldo tem gostado de estar aqui, e olha, eu que o diga, né? Como tem sido importante a presença do Reinaldo aqui para me ajudar e até me dar equilíbrio, né?
Às vezes a gente precisa muito, né? Dos dois lados, né? Agradeço, viu, Valdizão? Mas, então, obrigado, que Deus abençoe. Gente, Amém. quarta-feira nós vamos estar de volta aqui de novo com o Rendal, e a partir de amanhã a gente continua lendo e comentando aqui nossos textos, né, que a gente for lendo durante a semana. Um abraço para todos. Rendal, suas palavras aí. Não vou me prolongar, não. Agradeço, né, a atenção, carinho de cada um, irmãos, visitantes e pessoas que vão ver depois também, não é? Algumas pessoas vão estar assistindo depois desse momento e queremos encorajar, né? Minha oração hoje de manhã foi para que alguém pudesse ser salvo hoje. Então, sempre o dia de hoje é o dia da salvação. Então, precisamos procurar fazer hoje o que nós sabemos que devemos fazer. E se não sabemos, podemos e devemos descobrir logo, logo o que Deus quer de nós dentro da oferta, da graça de Deus, no seu plano maravilhoso de salvação por meio de Jesus, mediante a fé, para recebermos o sangue purificador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.